Não pula, sério, porque tem uma coisa que ninguém te ensina quando você cresce. Às vezes, o problema da sua vida não é falta de disciplina, não é falta de dinheiro, não é falta de motivação. É gente demais dentro da sua cabeça. E eu não estou falando de gente estranha, estou falando de gente que você conhece, gente que tem acesso, gente que tem história com você, gente que sabe o caminho da sua culpa. Você já teve aquela sensação de olhar o celular, ver o nome da pessoa e seu peito dar uma apertada? Antes mesmo de ler a mensagem, você já sentiu sua energia cair como se alguém tivesse aberto um ralo dentro de você? Isso acontece porque o corpo é honesto. Ele avisa antes da mente ter coragem de admitir. E aqui vem a parte que dói. Muitas vezes, você continua próximo não por amor, mas por medo do julgamento. Medo de ser chamado de ingrato, medo de parecer ruim, medo de desapontar. Só que o estoicismo não é sobre parecer bom, é sobre ser livre por dentro. Marco Aurélio escreveu no meio de guerras, perdas e responsabilidades absurdas. E a lição dele que mais salva gente como nós é simples. Não dá para escolher tudo o que acontece fora, mas dá para escolher o que entra. E o que entra por você, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pelo seu medo de desagradar. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais perigosos de que você precisa cortar relações. Sim, até com família. E quando eu digo cortar, eu não tô te incentivando a virar frio, agressivo, vingativo. Eu tô te ensinando a fazer o que um estoico faz. Reduzir dano, proteger a mente, manter a dignidade. E fica até o fim, porque o sinal 7 é o mais comum. É aquele que ninguém chama de tóxico, porque ele vem com sorriso, vem com brincadeira, vem com é meu jeito. E por isso ele destrói em silêncio. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Aqui não tem calmaria de fachada. Aqui é força tranquila. Agora, respira e faz uma promessa para você mesmo. Não escuta isso como entretenimento, escuta como diagnóstico, porque se você identificar padrão, você pode mudar destino. Como um estoico toma decisão sem impulso. Antes do primeiro sinal, eu preciso te dar um filtro, porque tem gente que ouve um vídeo desses e já quer cortar o mundo inteiro numa tarde. O estoico não faz isso. O estoico observa padrão, não episódio. Então, presta atenção nessa regra. Um erro é humano, um padrão é caráter. Se aconteceu uma vez, conversa. Se acontece sempre, limita. Se acontece e piora, quando você limita, aí você entendeu com quem está lidando. E mais uma coisa, cortar relação não significa necessariamente sumir do planeta. Às vezes é cortar acesso, cortar intimidade, cortar poder. Tem família que você não consegue evitar totalmente, mas você consegue evitar o que te destrói. Assuntos, horários, frequência, exposição emocional. Beleza? Então vamos. Sinal 1. Você sempre termina a conversa se sentindo em dívida. Esse é o primeiro sinal. De corrosão. Você fala com a pessoa e quando termina sente que fez algo errado, mesmo sem ter feito. Você se explica demais, você pede desculpas demais, você revisa frases na cabeça como se estivesse prestes a ser julgado num tribunal. E o mais estranho, você percebe que com outras pessoas você é leve, natural, mas com essa pessoa você vira um réu. Isso tem nome, culpa como mecanismo de controle. Tem gente que não precisa gritar para mandar em você. Ela só precisa te deixar desconfortável. Uma cena. Você diz, não vou conseguir ir. Uma pessoa normal responde, tranquilo. Essa pessoa responde, claro, eu já esperava. Ou, tudo bem, eu me viro sozinho, como sempre. Ou pior, ela faz silêncio e você passa o dia inteiro pensando se você foi cruel. Isso é manipulação emocional. E é perigoso porque te faz acreditar que limite é maldade. No estoicismo, a virtude da coragem não é só enfrentar o mundo, é enfrentar a culpa injusta.
Ferramenta prática. Usa frases curtas, porque frase longa vira negociação. Eu entendo sua frustração, mas minha decisão é essa. Eu não vou me justificar. Se a conversa virar cobrança, eu paro por aqui. E observa o que acontece. Quem te respeita pode até ficar chateado, mas mantém dignidade. Quem te controla vai tentar te punir, com ironia, com desprezo, com vitimismo. Quando você sente que sempre deve algo, o vínculo não é afeto, é cobrança disfarçada. Sinal 2. Você é tratado como utilidade, não como presença. Esse sinal não tem a ver com dinheiro, tem a ver com posição. Você é procurado quando é útil, para resolver, para ouvir, para ajudar, para emprestar, para cobrir, para apoiar a crise do dia. Mas quando você precisa, a pessoa desaparece. E aí, você começa a perceber uma coisa. Ela não pergunta como você está. Ela pergunta se você pode. Isso é cruel de um jeito silencioso, porque vem com intimidade. Vem com meu amigo, minha família. Você é importante. Mas na prática, você é ferramenta. O estoicismo fala de justiça. E justiça é reciprocidade mínima. Não é contabilidade, é humanidade. Teste prático, sem drama. Por uma semana, pare de oferecer ajuda sem ser pedido. Responda com calma, sem pressa. Diga, hoje não dá. E repara, a pessoa continua te tratando bem? Ou ela muda o tom, some, te pune? Porque tem gente que, quando perde acesso, revela intenção. E aqui vai uma frase estoica para guardar. Quem gosta de você, aguenta seu não. Quem só gosta do que você fornece, precisa do seu sim. Sinal 3. A pessoa te arrasta para guerras que não são suas. Tem gente que vive como se o mundo fosse uma arena. Sempre tem inimigo, sempre tem briga, sempre tem um absurdo acontecendo. E de algum jeito, você é convocado. Você viu o que fulano fez? Você está do meu lado, né? Se você não concorda comigo, você é contra mim. Isso é uma prisão, porque transforma você num soldado emocional. E sabe o que piora? Quando é família, porque aí entra a chantagem do sangue. Como assim você não vai me defender? Como se defender significasse entrar no caos. O estoicismo ensina uma habilidade rara, não reagir automaticamente. Não porque você é fraco, mas porque você escolhe onde coloca energia. Epicteto dizia que você perde liberdade quando vive respondendo ao estímulo do outro. A pessoa te cutuca, você pula. Ela provoca, você corre. Ela acusa, você se explica. Ferramenta prática, vira uma parede calma. Eu não vou tomar lado. Eu topo conversar se for para resolver. Se for para brigar, eu vou sair. E aqui vai um detalhe. O estoico não precisa convencer ninguém. Ele precisa se conduzir bem. Se a pessoa exige que você escolha lado, ela não quer paz. Ela quer controle. Sinal 4. Você começa a esconder suas vitórias e até sua alegria. Esse sinal é triste e muita gente ignora. Você percebe que prefere não falar das suas conquistas. Não fala dos seus planos. Não fala de coisas boas. Por quê? Porque você já sabe o roteiro. A pessoa diminui. Isso aí qualquer um faz. Compete. Na minha época, eu fazia melhor. Ironiza. Nossa, tá se achando. Ou usa depois contra você. Tá vendo? Você só pensa em você. Então você se retrai. E isso é perigoso, porque aos poucos você aprende a viver pequeno para não incomodar. O estoicismo chama isso de autopreservação emocional. Nem todo mundo merece acesso à sua vida real. Intimidade não é obrigação, é privilégio. Ferramenta prática. Cria 3 níveis. 1. Zona pública, assuntos neutros. 2. Zona privada, planos, sentimentos, vida real. 3. Zona proibida, tudo que essa pessoa já usou contra você. Se alguém já transformou sua vulnerabilidade em munição, ela perdeu o direito à sua vulnerabilidade. E olha como é libertador. Você não precisa explicar porque agora é reservado. Você só precisa ser. Sinal 5. Seu corpo acusa o encontro, antes, durante e depois.
Esse sinal é quase impossível de mentir. Antes de ver a pessoa, você adia, você enrola, você sente preguiça emocional. Durante o encontro, você fica alerta, você se censura, você atua. Depois você sente peso, irritação, cansaço, um tipo de fadiga que parece que algo te sugou. Muita gente chama isso de ansiedade social, mas muitas vezes é só o corpo dizendo: isso aqui é ameaça repetida. O estoico é prático, ele usa evidência, e o seu corpo é evidência. Ferramenta prática: não anuncie guerra, faça redução de dano, menos frequência, menos tempo, menos profundidade, menos exposição. Você não precisa mandar um discurso dizendo você me faz mal. Você só fecha a torneira e presta atenção. Pessoa saudável respeita espaço. Pessoa tóxica interpreta espaço como ofensa e tenta invadir. A tua paz não precisa ser negociada com quem não respeita porta fechada. Sinal 6. A pessoa tenta te moldar e chama isso de cuidado. Isso aqui é muito comum e muito confuso, porque vem com uma máscara bonita. A pessoa diz que só quer seu bem, mas tudo nela aponta para controle. Como você fala, como você vive, com quem você anda, no que você acredita, o que você quer fazer. E quando você não obedece, ela pune. Às vezes com grito, mas geralmente com coisas mais sutis. Silêncio, ironia, desprezo, piada, chantagem emocional. O estoico não briga para provar nada. Ele reconhece o limite do diálogo quando o ego do outro quer mandar. Sêneca dizia que a vida fica pequena quando você vive para agradar. E agradar um controlador é um poço sem fundo, nunca basta. Ferramenta prática: não entre em debates infinitos. Use uma frase de pedra: eu entendi sua opinião. Eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou discutir isso. Eu respeito, mas não concordo. Quem te ama pode discordar e ainda assim respeitar. Quem quer te dominar chama respeito de teimosia. E aí você entende que o problema não é diferença, é invasão. Sinal 7, o mais sutil e comum: micro-humilhações disfarçadas de normalidade. Agora vem o sinal que mais destrói a autoestima sem barulho. Não é um ataque grande, é um gotejamento. Pequenas frases, pequenas piadas, pequenas alfinetadas. Nossa, você é muito sensível. Era brincadeira, relaxa. Você sempre exagera. Você não entende nada disso. Eu sou assim mesmo. Parece nada. Mas repetido, vira identidade. O que isso faz? Você começa a duvidar de si. Você começa a pedir desculpa por sentir. Você começa a se corrigir para evitar nova alfinetada. É assim que a autoestima morre. Não com explosão, mas com erosão. E o pior, como é brincadeira, você se sente culpado por reclamar. Você pensa: será que eu sou fraco? Não, você só está cansado de ser diminuído. O estoicismo te ensina uma postura limpa. Você não implora respeito, você estabelece. Ferramenta prática, resposta curta, sem teatrinho. Não gostei, não repita. Se continuar, eu vou embora. Sem raiva, sem sermão, sem justificar. Porque justificativa longa vira alimento para o manipulador te chamar de exagerado. O estoico não discute a própria dignidade. E aqui está a virada: quem te respeita se ajusta. Quem precisa te diminuir vai tentar te ridicularizar ainda mais. E quando isso acontecer, você não discute, você age, como cortar ou reduzir contato sem culpa. Agora, deixa eu te dar um mapa simples para agir sem culpa, especialmente com família, porque tem gente que diz: é só cortar, mas a vida real não é assim. Tem Natal, tem aniversário, tem convivência, tem trabalho, tem dependência. Então você aplica a estratégia estoica: cortar acesso, não necessariamente cortar existência. 4 chaves. 1. Corte a frequência. Você não precisa estar disponível toda semana. Se antes era todo dia, vira 2 vezes na semana. Se era toda semana, vira 1 vez no mês. 2. Corte a duração. Visita com hora para começar e terminar. Vou passar rapidinho. E passa.
O estoico não fica preso por constrangimento. 3. Corte os temas que viram veneno. Se toda conversa sobre dinheiro vira humilhação, você não fala de dinheiro. Se política vira briga, você não entra. Se sua vida vira munição, você não conta. 4. Corte a intimidade com quem não protege sua intimidade. Você pode manter respeito sem dar acesso ao seu coração. E se a culpa bater, lembra de uma verdade simples. Você não é responsável pela reação emocional do outro. Você é responsável pela sua conduta. Ser firme não é ser cruel. Ser firme é ser claro. E clareza assusta manipulador, porque manipulador vive de confusão. Agora respira mais uma vez. Se você se viu em 1 ou 2 sinais, talvez seja ajuste e conversa. Mas se você viu 4, 5, 6, não é coincidência. É padrão. E padrão, se você não interrompe, vira destino. O estoicismo é isso, viver por princípio, não por medo. Viver com coragem, não com culpa. E entender que a paz não é um presente que alguém te dá, é um território que você defende. Você não precisa odiar ninguém para se afastar. Você não precisa virar pedra para ser respeitado. Você só precisa parar de negociar sua dignidade por migalhas de afeto. Se esse vídeo falou com você, comenta uma palavra para eu saber que você ficou até o fim.